Paz do Senhor a todos. Neste momento quero deixar o meu abraço, as minhas considerações a você que é inscrito no meu canal. Quero agradecer também ao meu Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida. Quero estar trazendo um estudo que se encontra no livro de Levítico. Hoje, desde ontem que estamos trazendo os estudos sobre o livro de Levítico, que fala sobre assuntos muito importantes que aconteceram no Antigo Testamento e que continua valendo para o Novo Testamento. De uma outra forma, mas continua valendo, Naquela época era uma velha aliança, hoje é uma nova aliança. Então mudou a forma, Mudou a forma. Já trouxemos alguns estudos. Vamos trazer mais um estudo que se encontra no livro de Levítico, no capítulo de número 23, do versículo 32, amém? Até o versículo de número 40, do versículo 27 até o 47. Então vamos falar um pouco sobre expiação, amém? Vamos falar sobre expiação, sobre a expiação. Nós estamos trazendo esses estudos porque temos certeza absoluta que são estudos importantes para nossas vidas. O tema será no dia da expiação, que começa no versículo 23, 26 e vai até o 32, 26 ao 32, o livro de Levítico, capítulo 23. Amém? Pois bem, nós vamos usar a Bíblia, versão nova internacional, Se você quiser abrir a sua Bíblia, pode abrir para conferir junto conosco, o que nós vamos pregar. Isso é importante. Pois bem, diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: o 10º dia desse 7º mês é o dia da expiação. Vamos dar uma paradinha aí no início do versículo, na parte A do versículo. Tem duas coisas importantes. Primeiro, no 17º, do 10º dia do 7º mês é o dia da expiação. Eu não sei se vocês já perceberam, mas na maioria da Bíblia existe algumas sequências de números 12 e de número 7, Veja, no 10º, disse o Senhor a Moisés, no 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação, ou seja, no 7º mês aconteceu muitas festas importantes. O Senhor escolheu sempre o 7º mês, amém? Como o número de perfeição. Nós podemos entender isso, que o 7º, aí o número 7 é um dia de perfeição, para Cristo, para Deus, naquela época. Era muito usado, 12 e 7, Entendeu? Então, esse mês aí, que é o 7º mês, é o dia da expiação, amém? O dia da expiação. Pois bem, mas o que é expiação? Expiação é uma palavra muito importante, que não são todas as pessoas que têm o privilégio, de ser expiado. Outros têm e não quer, Nós vamos exatamente ver o que é isso. Veja só, expiação significa remir. Quem foi o remidor? Nosso remidor, Jesus Cristo. Ele é o remidor nosso, Ele nos comprou, Remir significa culpas ou delito, amém?
pelo cumprimento de pena ou de penitência, entendeu? Sofrer as consequências de outras pessoas, ou seja, remir ou expiar é o mesmo que sofrer consequências por causa de uma outra pessoa. No caso de Jesus, Jesus sofreu um calvário de 18 horas, uma morte de cruz, para salvar a nossa vida. Então ele expiou os nossos pecados, significa isso, certo? Além de significar o cumprimento de uma pena ou sofrer as consequências dos pecados de outras pessoas, no caso de toda a humanidade o Senhor sofreu, ela significa também purificar, porque após a expiação começam os processos em nossa vida, e o processo de purificar e purificação é um deles. Através da expiação de Cristo, da sua morte na cruz, das consequências sofridas, de ter sofrido e recebido as nossas culpas e os nossos delitos por amor da humanidade em nosso lugar, Ele nos purificou. Ele nos purificou. Amém? Purificar significa tirar tudo que é ruim, que está dentro de nós, e lançar fora. Está fazendo uma purificação, uma limpeza dentro de nós, uma limpeza de dentro para fora. Amém? O pecado está na carne, a carne está enfermada, mas ela está enfermada por causa da mente e por causa do coração. Então o Senhor vai fazer uma limpeza em nossa mente, uma limpeza em nosso coração, ou seja, aquelas coisas ruins que a nossa mente pensava e que a carne executava, porque o que a mente pensa, o coração está cheio. Então a carne vai e entra, dá vazão à carne, o pecado vai e enferma a carne. E aí você se torna um pecador. Você se torna um pecador e começa a praticar coisas que não devia. Por quê? Porque você não está purificado por Deus. Porque você não aceitou o sacrifício de Cristo. Você não aceitou ser remido por Jesus Cristo. Amém? Aí você não foi purificado. Você precisa ter um encontro com Cristo para você ser purificado por Ele, né? Além de purificar, cumprir a pena que reabilita. Nós não estávamos habilitados a estar diante de Deus, porque nós não estávamos em comunhão com Ele. Por quê? Nós estávamos enquadrados na palavra de Deus, naquilo que a palavra de Deus nos explica, que é o que? Obediência e renúncia, renunciar ao pecado, renunciar às coisas do mundo. Esse mundo aí que eu estou dizendo é mundo em relação a pecado, o mundo do pecado, o mundo das transgressões, né? É nesse sentido aí, esse mundo aí, que existe vários sentidos de mundo. Existe sentido de mundo cosmos, né? Existe sentido de mundo planeta, não é verdade? Sentido de mundo nações, sentido de mundo pessoas e sentido de mundo pecado, né? São vários tipos. Nesse caso aí, nós vivíamos no mundo, mas no mundo do pecado, nós vivíamos na potestade do ar, que é liderada pelo inimigo de nossas almas e opositor de Deus, que é o diabo. Ele está na potestade do ar, preso no espaço, e não pode pisar na terra, mas pode lançar setas. Ele pode lançar setas, amém? Pois bem, então, além de purificar, cumprir a pena que nos reabilita a voltar à comunhão com Deus, confrontar, expiar, amém? Então é um confronto contra o pecado, entendeu? É Jesus Cristo derrotando o pecado em nossas vidas e nos tornando santo, nos tornando justo aos seus olhos. Mas para que isso aconteça, nós precisamos deixar que Ele faça. A gente pode estar 30 anos dentro de uma igreja, se nós não deixarmos Jesus cumprir essa pena em nós, se nós não acreditarmos que Ele morreu para nos salvar, se nós achar que a morte dele é tão pequena e tão insuficiente, Ele não vai nos purificar.
porque nós não estamos dando valor a ele, estamos tratando ele com desdém. Tem muita gente que não coloca Deus em primeiro lugar nas coisas, são as pessoas que não acreditam que Deus pode fazer em sua vida. Então veja só, isso aí significa expiação. Existem mais algumas palavras que são relacionadas à expiação, como por exemplo, expiatório, expiável, inexpiado, inexpiável, né? Pagar ou remir, ou seja, pagar pelo pecado de alguém. Amém? Então, expiação significa isso. Eu creio que deu mais ou menos para os amados irmãos que estavam me ouvindo agora entender o que é expiação. Então disse o Senhor a Moisés: o 10º dia desse 7º mês é o dia da expiação. Faça uma reunião sagrada e humilhe-se, e apresente ao Senhor uma oferta preparada no fogo, ou seja, uma oferta assada ou queimada no fogo, como era usado naquela época. Entendeu? Você podia ser um pão, você preparar um pão, assar ele no fogo, oferecer em sacrifício ao Senhor. Amém? Em sacrifício ao Senhor. Não podia ser cozido. Amém? Teria que ser nem cozido e nem cru. Teria que ser assado. Por que teria que ser assado? Porque era oferta ao Senhor. Uma coisa quando é assada, então ela exala fumaça. A fumaça, ela sobe e o Senhor recebe como aroma suave e dispensa a bênção através do aroma do sacrifício. Isso acontecia naquela época. Hoje não precisa ninguém pegar pão, assar ou queimar animal, etc., para oferecer sacrifício mais para o Senhor, porque Jesus, ele foi o sacrifício suficiente. Isso aí foi no Antigo Testamento. Agora nós estamos vivendo no Novo Testamento, onde não há mais necessidade disso. O sacrifício hoje que nós devemos fazer é nós nos sacrificar para fazer a obra do Senhor. Amém? É nós nos disponibilizar, estar sempre prontos a fazer a obra do Senhor. Amém? Pois bem, vamos aqui então. Louvado seja o nome do Senhor, né? Aqui há um resumo da descrição do dia da expiação, que agora completava a lista de festa de descanso solene, conforme o Levítico capítulo 3, versículo 16, também que fala sobre isso. Era a festa que mais falava sobre a obra sacrificial e sacerdotal de Jesus Cristo, que também se encontra no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 6 até o 28, certo? Os motivos para o descanso do trabalho eram os seguintes. Por que o Senhor queria que o povo descansasse? Porque ninguém consegue trabalhar sem descansar. Ninguém. Se você trabalhar sem descansar, você vai ter o quê? Você vai ter um enfado na alma. Você vai ter uma enfermidade na alma. Você entendeu? Chamada síndrome do sono. Entendeu? Síndrome do sono. Quando você não dorme direito, você pode ter uma enfermidade séria na alma e pode até entrar em depressão e ter outras complicações na saúde. Por quê? Porque você não dormiu as 8 horas necessárias que o ser humano precisa dormir. São 24 horas. Nós trabalhamos 16 horas, trabalhamos e resolvemos os nossos problemas. E 8 horas é para a gente dormir. Amém? 8 horas é para a gente dormir. De 8 a 10 horas. Nós temos que dormir para descansar o corpo, para continuar o quê? Para continuar
batalha no dia a dia. Amanhã a gente vai ter que trabalhar de novo. Amém? Então você trabalha hoje, mas à noite você precisa dormir. Senão você vai entrar numa fase e vai adquirir uma doença e você vai ter que fazer tratamento médico. Essa é a realidade, vai ter que fazer tratamento médico. Então vamos lá, existem alguns motivos dessa festa que o Senhor fez para o descanso. A primeira dela, dos motivos que o Senhor dava a festa do descanso, que o Senhor é sábio. O Senhor sabia que nós, sabia e sabe, Ele é onisciente, onipresente e onipotente, que todo ser humano não é feito de ferro, nem de zinco, nem de ouro, não é nenhum robô. Ele é um ser humano, ele se cansa, ele precisa descansar. Então o primeiro motivo da festa para o descanso. O primeiro motivo da festa para o descanso era o seguinte: relaxamento do corpo. Primeiro motivo, relaxamento do corpo. O nosso corpo, quando trabalha, ele se cansa. E aí o que vai acontecer? Precisa de um descanso para o corpo, porque senão você não vai conseguir enfrentar as batalhas do dia a dia. Amém? Naquele tempo os trabalhos eram mais pesados do que hoje, né? O pessoal era pastor de ovelha, de gado, de caprinos, né? Outros criavam, outros eram caçadores, outros eram lenhadores, outros eram lavradores, né? Na plantação. Então era um trabalho cansativo. Eu digo a vocês porque eu já trabalhei plantando roça com minha mãe quando eu era mais novo, lá em Anagé, na Bahia. A gente plantava, me lembro, de 14 anos de idade, por aí, até 18, por aí eu e minha mãe, a gente ia pra roça fazer a limpeza, tinha que limpar todo o terreno, entendeu? Depois que terminava de limpar aquele terreno, colocava fogo naquele mato todo, limpava tudo, esperava vir a chuva. Quando dava as primeiras chuvas, a gente ia plantar o mantimento. Quando terminar de plantar o mantimento, esperar o mantimento nascer, crescer, para dar o fruto, né? Então, aquilo era cansativo, você cortar os calos das mãos, problema de coluna, você entendeu? Então, tudo isso cansava, a pele era muito queimada do sol, ou seja, precisava, Deus sabia que nós precisávamos do dia do descanso, primeiro para o relaxamento do corpo, em segundo lugar, para prestar culto solene ao Senhor, ou seja, quando Deus nos dava o descanso, aquele descanso, o que a gente fazia? A gente aproveitava, reunia toda a família, certo? Ia comemorar a colheita, né? Comemorar a colheita, a festa da colheita, também chamava de festa da colheita. E essa festa a gente comemorava como? Comemorava com na época os hebreus comemoravam com danças também. A dança não é pecado, pecado é a dança imoral. A você dançar com sua esposa, isso não é pecado, dançar com sua esposa, né? Desde que seja uma dança que não escandalize, claro que não é, de forma nenhuma. É uma forma de você se divertir, né? Você está me entendendo? E os hebreus gostavam, eles dançavam afastados um do outro, né? Aquela dança assim que eles pulavam para lá, para cá, um segurando na mão do outro, né? E trocando de mão, né? Eu acho muito bonita a dança dos hebreus, já vi, né? Em alguns filmes, né? Já li na Bíblia, né? Davi também dançou no espírito, Miriam cantou e dançou do outro lado, quando atravessou o Mar Vermelho. Então, a dança ela não é proibida, nem é pecado, dependendo da dança e da forma como você dança. Amém? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A gente tem que saber o que convém ao cristão e o que não convém, assim disse o apóstolo Paulo, né? Mas também não vamos ser radicais, tão radicais a ponto de colocar medo nos membros e os membros acabam saindo da igreja, né? Então a pessoa que coloca medo no membro, ele não é um servo de Deus. Ele está mais para macumbeiro do que para servo. Porque Deus não é para a gente ter medo.
Deus é nosso amigo, Deus é nosso pai, né? Deus nos chama de filho, Deus nos chama de amigo, de filhinho. Ele tem ciúme de nós, Ele tem zelo por nós, Ele é nosso amigo. Nós precisamos ter temor dele, agora medo não, entendeu? Então ali prestava-se um culto, fazia-se uma festa e uma homenagem de agradecimento a Deus. Por quê? Porque o Senhor abençoou as lavouras. Então o que acontecia? Hora de comemorar, de fazer uma festa cristã em consagração ao Senhor. Relaxamento do corpo, né? Tempo para prestar culto solene ao Senhor. Então se prestava culto ao Senhor. Tempo para meditação sobre Jeová, nosso Redentor, amigo e soberano, já que não é possível tal concentração mental e espiritual enquanto se trabalha. Então, aproveitava-se aquele momento do descanso para prestar culto ao Senhor num momento único, solene e de reverência a Deus, agradecendo a Ele por tudo que Ele nos deu até aquela época, entendeu? Então, isto aí é a festa da expiação. Amém, irmãos? Isso aí é a festa da expiação do Senhor Jesus Cristo, né? Amém? Eu já expliquei já em duas partes, já para que nós possamos entender. Agora nós vamos terminar de explicar o texto. Já lemos uma parte, já estamos um pouco adiantados. Vamos para lá, vamos lá então. Não realizem trabalho algum nesse dia, porque é dia da expiação. Quando se faz propiciação por vocês perante o Senhor, o Deus de vocês, quem não se humilhar nesse dia será eliminado do seu povo. Amém? Então aquele dia era um dia de descontar pecado, era um dia de louvar a Deus, era um dia de humilhar-se a Deus, era um dia de reverenciar a Deus, era um dia de respeito, de reconhecimento pela soberania de Deus. Ainda hoje continua valendo tudo isso que eu falei. Nós devemos ser submissos, nos submeter a Deus em tudo, reverenciá-lo, adorá-lo. É o único que nós devemos adorar, é Deus. Até hoje continua valendo tudo isso. Amém? Aquele que não adorasse a Ele naquele dia e não se humilhasse diante do povo, seria eliminado do seu povo, certo? Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do seu povo. Eu o destruirei do meio do seu povo, todo aquele que realizar algum trabalho nesse dia. Amém? Hoje a coisa está muito boa, as coisas mudaram, meu amigo. Hoje nós estamos vivendo na dispensação da graça, na era da graça, no tempo da graça, na aliança de Deus com a igreja. Jesus morreu já para levar os nossos pecados, as nossas dores, nossas transgressões, e nos prometeu que seria nosso mediador, nos prometeu que nos defenderia diante de Deus como advogado dos advogados. Você entendeu? E é por isso que muitas vezes nós cometemos coisas que está além daquilo que Deus queria, mas o Senhor Jesus ainda assim nos defende, nos dando uma nova chance de reconciliar com Deus. Amém? De reconciliar com Deus. Quantas vezes nós já caímos? Quantas vezes nós já pecamos? Né? Quantas vezes nós transgredimos a lei do Senhor? Quantas vezes tem muita gente que tem uma facilidade de pecar muito grande, chama palavrões, deseja mal o próximo, roga praga para o próximo, né? Deseja até a morte do próximo. Você entendeu? Então, quantas vezes essas pessoas já fizeram isso? Tem outros que não acreditam que o céu existe,
que Deus existe, você entendeu? Então, mas nós temos um advogado, e essas pessoas ainda estão aqui na terra e não foram fulminadas por Deus. Por quê? Por causa que ele tem um advogado, o maior advogado do mundo. Quem é? É Jesus Cristo. Porque ele advoga com justiça, não te cobra nada. Para advogar-se uma causa hoje, se for uma causa meio séria, é negócio de 5 mil reais para lá. A verdade é essa. Mas com Deus não. É em relação à sua salvação, que é a coisa mais importante. E Deus não te cobra absolutamente nada. Jesus Cristo nunca cobrou nada de ninguém. Só tem uma coisa que Jesus cobra de você. Mas mesmo assim ele cobra de uma forma correta, porque ele não obriga. É bom que você seja obediente a ele, ou seja, então Deus não cobra nada de ninguém. É dom gratuito, a verdade é essa. A graça de Deus é dom gratuito. A salvação é gratuita, porque ele dá livre-arbítrio, ele dá direito de escolha. Você entendeu? Ela se dissesse assim, eu vou fazer, mas se você não fizer, né, você vai ter que fazer. Eu vou lhe amarrar, vou lhe levar à força, você vai ter que entrar na igreja e me aceitar. Não, ele não faz isso. Ele faz por você. E dentro da palavra ele diz, para que você aceite ele como Salvador e reconheça ele como Senhor. Só isso que o Senhor pede. Entendeu? Mas te dá livre-arbítrio para você escolher se você quer ou não. Ele não te obriga. Amém? Então, festa da expiação. A gente pode até pensar, isso é uma bobagem. Não é não. Eu estou há 26 minutos já falando sobre esse assunto. E ainda não terminou. Ainda faltam 2 versículos para a gente explicar. Para você ver que não é bobagem. Tudo que está escrito na Bíblia é importante. E nós devemos nos aprofundar mais nisso. Amém? Infelizmente, as pessoas não dão muito atenção à pregação da palavra de Deus, mas se desse, o mundo seria bem diferente. Aí vem, vocês não realizarão trabalho algum, né? Este é um decreto perpétuo, que é para o resto da vida, né? Perpétuo significa para sempre, para suas gerações, onde quer que vocês morarem, não importa onde você vai morar, é para o resto da vida, é um decreto para o resto da vida. Você vai tirar um dia que você não vai trabalhar para ninguém, vai trabalhar só para o Senhor. É um sábado de descanso para vocês, sábado de descanso para vocês, e vocês se humilharão a Deus, desde o entardecer do 9º dia do mês até o entardecer do dia seguinte, vocês guardarão este sábado. Então, naquele tempo era dia de sábado. Hoje é o dia do domingo. Hoje nós escolhemos o domingo, depois que Cristo veio, que morreu pela humanidade. Mas as pessoas não guardam o domingo todo para Deus e não trabalham o domingo todo para Deus, né? Mas o correto é consagração de manhã, escola dominical, e depois almoço, descansozinho, depois do almoço, e depois pregação da palavra de Deus, na internet, ou de porta em porta, ou dentro do ônibus ou na praça, pregação. E à noite, culto público. Aí você já está cumprindo o dia do Senhor, que é o domingo. Mas infelizmente tem muita gente que trabalha no domingo, porque acha que o que Deus dá na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado não é o suficiente para ele sobreviver. Aí é que ele se engana. Aquele dia que você não trabalhar para você, mas trabalhar para o Senhor, será o dia que você mais terá recompensa. Você entendeu? Porque a recompensa de Deus, ela é a maior recompensa que existe para a humanidade. Amém? A Bíblia diz, Deus não é injusto para não reconhecer aquilo que você faz para a sua obra. Amém? Que Deus os abençoe. Inscreva-se no meu canal, deixe o seu like, ative o sininho para que possamos estar enviando a você as nossas notificações. Até o nosso próximo estudo.